Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Nesse vídeo de hoje nós iremos estudar juntos a aula de número 41 do curso Alicerces Firmes. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado o curso desde o início. Se você não está assistindo todas as aulas, eu te peço, assista todas as aulas, tá? Cada aula é muito importante para o entendimento de cada parte da palavra de Deus da Bíblia. Como eu disse desde o início, eu sei que é um curso extenso, né? Eu ministro uma aula por semana, as aulas vão ao ar toda segunda-feira à noite. Excepcionalmente, às vezes tem uma aula ou outra que eu coloco na terça, mas enfim, nós já estamos com essa na 41ª semana do curso, né? Nós começamos esse curso em abril, no mês de abril de 2020, do ano passado. Hoje é dia 25 de janeiro de 2021 e nós estamos entrando na lição de número 41, que é a apostila número 5 do curso, tá, pessoal? É a última apostila do curso, então quer dizer que nós só temos, contando com essa lição de hoje, mais 10 lições, ok? Então, como sempre eu faço, gostaria de revisar as aulas não, as perguntas e respostas da aula passada, né? Que é a aula de número, foi a aula de número 40, onde nós vimos aí sobre mais milagres que Jesus fez, principalmente aquele da multiplicação dos peixes e dos pães. E enfim, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações, porque com a inscrição e o sininho ativado, toda vez que eu postar um vídeo aqui, você é notificado, tá? Então eu tenho sim um grupo, uma lista de amigos e colegas, familiares no meu WhatsApp. Então toda vez que eu posto o vídeo aqui no YouTube, eu subo o vídeo para o YouTube, eu mando a mensagem de aviso no grupo e também coloco no meu Facebook, tá? Mas se você se inscrever e ativar o sininho, você nem precisa disso, né? Assim que o vídeo subir, você já é avisado pelo próprio YouTube. E enfim, nós passamos já das 800 pessoas inscritas, né? Eu sei aí que tem uma média de 20 a 30 pessoas que estão fazendo o curso toda semana, semanalmente. E como eu sempre falei, para mim, se uma pessoa, duas pessoas estivessem fazendo o curso, para mim já estava ótimo, né? Mas assim, 20 a 30 pessoas é algo excepcional realmente. Mas mesmo assim, eu gostaria que muitas outras pessoas pudessem também participar e pudessem aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, ter essa base, ter esse alicerce firme sobre a palavra de Deus, para você ter condições, né, de discernir quando algum pregador, quando alguma pessoa vier falar com você, conversar a respeito da Bíblia. Você vai ter uma noção geral da Bíblia e você vai, com certeza, conseguir conversar com essas pessoas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para as nossas perguntas e respostas da lição de número 40. Primeira pergunta: por que os fariseus se iravam com os discípulos de Jesus? Os fariseus, como nós já aprendemos aí nas outras aulas, era uma casta, né? Era uma linhagem dos judeus que eles procuravam seguir o que estava nas leis de Moisés à risca, porém tinha dois problemas, né? Eles acrescentavam muitas coisas às leis de Deus e na maioria deles eles só faziam por aparência, para serem vistos, para serem reconhecidos. Mas o coração deles não condizia com as suas atitudes, tá? Isso eram os fariseus, né? Então, por que os fariseus se iravam com os discípulos, os seguidores de Jesus? Resposta é:
porque eles não seguiam, os discípulos não seguiam todas as regras que os fariseus diziam ser necessárias para agradar a Deus. Então, os fariseus, outra coisa importante é que eles pensavam que agradavam a Deus por seguir todas essas regras que eles aprendiam e passavam de gerações a gerações, né? Quando nós sabemos, nós já aprendemos, na verdade, que não tem nada de bom que eu possa fazer nesse mundo que vai agradar a Deus. O que eu tenho que fazer é crer, tá? O que Deus quer que nós façamos, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador. E o restante nós faremos com toda certeza, porque a partir do momento que a gente crê em Jesus, o Espírito Santo habita em nós, fala conosco, ministra em nosso coração, muda as nossas vidas e nós com certeza iremos fazer coisas boas, ok? Segunda pergunta: o que o profeta Isaías disse sobre as pessoas como os fariseus? Então, Isaías foi um profeta do Antigo Testamento, né? Então ele escreveu que essas pessoas, como os fariseus, elas diziam coisas boas sobre Deus com seus lábios, né? Mas em seus corações não acreditavam realmente na palavra de Deus. Não amavam a Deus e nem queriam obedecer a Ele, né? Então, é os chamados hipócritas, né? Porque eles gostavam muito de pregar a palavra, de ensinar aquilo que estava nas leis, mas no fundo, não gostavam de fazer. Terceira pergunta: é correto alguém acrescentar suas próprias ideias e regras à Bíblia? Né? Tem um errinho ali. Então, a Bíblia, é certo nós acrescentarmos ou tirarmos alguma coisa da Bíblia? Não, né? Nós jamais devemos acrescentar ou tirar coisa alguma do que Deus disse na Bíblia. Quarta pergunta: o que nós comemos ou aquilo que nós vestimos nos torna aceitáveis ou inaceitáveis a Deus? Não. Não é o que está, não é o que entra, né, em nosso estômago, ou seja, não é aquilo que nós comemos e nem tampouco as roupas que vestimos que vai nos tornar aceitáveis ou inaceitáveis a Deus. Então Deus não vai nos aceitar ou não aceitar de acordo com aquilo que nós comemos ou aquilo que nós vestimos, tá, pessoal? Quinta pergunta: o homem julga pelo que nos vê fazer exteriormente, mas para onde Deus olha? Né? Então, o nosso próximo, o homem, né, ele nos julga por aquilo que nós fazemos, por aquilo que ele está vendo, enxergando em nós, exteriormente. Mas e Deus? Será que Deus também olha dessa forma? Não, né? Deus olha dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso coração, aquilo que nós desejamos na nossa alma, tá, pessoal? É aí que Deus olha. Sexta pergunta: quais são as coisas pecaminosas que Deus vê no coração de cada pessoa? Então, como Deus vê e olha dentro dos nossos corações e sabe tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos, nós temos aí uma lista de coisas que Deus vê que é considerado pecado, tá? Que Deus não aceita, que não é da vontade de Deus que nós façamos ou pensamos dessas maneiras, e está lá em Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Né? Então vamos ver aqui, é uma lista aqui de 13 coisas. Quais são essas 13? Está escrito: porque de dentro do coração das pessoas, começa agora, pessoal, é que procedem o quê? Os maus pensamentos, né? Primeira coisa, os maus pensamentos. Segunda coisa, as imoralidades sexuais. Terceiro, os furtos. Quarto, os homicídios. Quinto, os adultérios. Sexto, a avareza. Né? Quem não sabe o que é avareza é o amor pelo dinheiro, né? É o medo de perder aquelas coisas, propriedades físicas, propriedades que você tem, você ser, que nem o pessoal fala, né, no popular, mesquinha, mão de vaca, pão duro, tudo isso, né? A pessoa que
não gosta de ajudar outras pessoas. Então esse é o avarento. Bom, sétimo, as maldades. Oitavo, o engano. Nono, libertinagem. Décimo, inveja. 11º, blasfêmia, né? Você blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Jesus. 12º, orgulho. 13º, falta de juízo. Tá, pessoal? Então essa é uma lista que Jesus deixou, aonde Deus olha para os nossos corações e procura essas coisas que não agradam a Ele, tá? Então se nós estivermos vivendo alguma dessas coisas pecaminosas, não adianta nada nós exteriormente, né, estarmos procurando fazer coisas boas para as pessoas falarem que nós somos bons, que somos isso, somos aquilo, se dentro do nosso coração está passando esses tipos aí de pecados, tá, pessoal? Então, como eu já venho ensinando desde o início, todos somos pecadores, né? Não tem um que não seja, mas tudo aquilo que a gente vai aprendendo que é contra a vontade de Deus, nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus e procurar mudar de vida. Sétima pergunta e última: por que Deus aceitou o coletor de impostos e rejeitou o fariseu? Né? Quando os dois foram orar, por que Deus aceitou a oração daquele que era, aos olhos humanos, o pecador, né, o coletor de impostos, e Deus rejeitou o fariseu, aquele que era o seguidor de regras, né? Porque o coletor de impostos concordou com Deus, que era pecador e que precisava da misericórdia de Deus. E o fariseu era orgulhoso e achava que a sua bondade o tornaria aceitável a Deus, né? Ou seja, ele não achava que precisava de Deus. Ele achava que a sua bondade era o suficiente para Deus aceitar ele, né? Mas não é assim, porque eu já falei, todos nós não somos pessoas boas, somos todos pessoas más, somos todos pecadores. A gente tem que reconhecer, né, que somos pecadores e pedir realmente a cada dia a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, tá ok? Vamos orar para dar início à nossa lição de hoje, lição de número 41. Se você puder fechar os seus olhos, amém. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma semana que o Senhor esteve conosco, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos livrou do mal, o Senhor nos livrou das doenças e enfermidades, assaltos, roubos, furtos, ó Pai, enfim. O Senhor nos escondeu debaixo das tuas asas, ó Pai, e nos deu carinho, nos deu amor, derramou sobre nós a tua misericórdia, a tua graça e o teu perdão. Pai, convidamos a Ti, Senhor, que fique conosco nessa aula de hoje, que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais, que o Senhor possa ir no mais profundo do nosso coração e colocar as Tuas palavras para que fiquem gravadas em nossa mente, Pai. Que no dia a dia nós possamos sempre, Pai, nos lembrar de Ti, lembrar dos Teus ensinamentos, da Tua palavra, para que possamos sempre viver de acordo com a Tua vontade, mas sempre nos arrependendo, Senhor, de todos os enganos, de tudo que vivemos que não agrada a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos lá? Então, a lição de hoje é a lição de número 41, curso Alicerces Firmes. O título é Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus foi transfigurado, né? Então, nós vamos ver aí na lição de hoje que Jesus é o Cristo. O Cristo significa o ungido, né? O escolhido. Então, isso é o Cristo, né? O Jesus, aquele que foi escolhido, aquele que foi ungido para ser crucificado e para ser o nosso Salvador, tá? Então, o objetivo da lição de hoje é mostrar que Jesus é sim o escolhido. Ele é o Cristo e é o Filho de Deus. Mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Mostrar que Deus oferece vida eterna a todo aquele que crer em Jesus Cristo. Então a proposta de Deus é maravilhosa. Vida eterna é algo que nós devemos crer, porque assim será, tá? Agora nós temos que escolher aonde passaremos a eternidade, né?
junto a Jesus ou no Seol, né? Ou no inferno, ou no lago, aonde vai arder enxofre, aonde foi o lugar que Deus já preparou para Satanás e seus seguidores, né? Seus demônios, seus anjos que se rebelaram contra Deus. Então existem somente duas opções, não tem uma terceira opção. Isso nós já nessa altura do curso, né, nós já devemos crer e acreditar. Existe vida eterna e existe somente duas opções. Existe somente duas portas. Existe somente dois reinos. Por qual porta, por qual reino você vai entrar para viver a sua vida eterna? Amém, pessoal? Essa é uma decisão sua. Essa lição deverá nos ajudar a ver que Jesus não era apenas um homem, ele também era Deus Filho, e ver as promessas feitas por Deus no Velho Testamento sendo todas elas cumpridas. Bom, crianças gostam de histórias de fantasia. E nós também, né? Os adultos também gostam de histórias de fantasia. Mas quando o assunto é eternidade, precisamos saber a verdade e não fantasias. Então, por todo o mundo, há pessoas que seguem crenças, histórias e ideias que tiveram sua origem não na verdade, mas nas mentiras de Satanás, as quais foram criadas para afastar o homem, mulheres e crianças, da verdade de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, né, estamos lendo a verdade, dada a nós pelo próprio Deus, que é eterno e que não mente. E eu vou acrescentar um parênteses a esta frase, dizendo: quando nós lemos a Bíblia à luz do Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia pedindo para Deus nos ensinar, para Deus nos instruir, para Deus nos dar discernimento da palavra que é a verdade, para tirar realmente o ensino verdadeiro daquela porção. Tá, pessoal? Isso é muito importante, porque como eu já falei aqui, quase 100% das religiões, das seitas, de tudo que existe em tipos de crença, saíram da Bíblia. Porém, cada um leu, entendeu, interpretou da maneira que quis e a partir daí houve várias ramificações, tá? Então, não é simplesmente importante ler a Bíblia, mas é importante você ler e entender qual é a veracidade, o que é realmente aquilo que Deus está querendo passar. E para aprender isso, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que saber o contexto da história, você tem que saber qual que é o pano de fundo daquilo, em qual tempo que estava passando, qual lição que estava querendo aplicar Deus àquele povo e também a nós nos dias de hoje. Tá? Bom, quem as pessoas diziam ser Jesus? Né? Quem as pessoas diziam que era Jesus na época que estava pregando e ensinando a palavra aqui na terra como homem? Então vamos ver o que diz agora na Bíblia, Marcos 8, versículos 27 e 28. E diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que eu sou? E aí os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Né? Então as pessoas achavam que Jesus não era o Filho de Deus, mas ou era João Batista, que havia morrido, né? Nós já aprendemos isso, que o rei Herodes mandou matar ele, ou se não Elias, que foi levado numa carruagem de fogo, o profeta Elias, ou ainda qualquer um dos outros profetas. Então, porque o rei Herodes havia prendido e matado João Batista, algumas pessoas pensavam que Jesus era João, que tinha ressuscitado. Então, se você quiser conhecer melhor ou relembrar essa história de João Batista, você lê aí Marcos capítulo 6, do versículo 14 até o 29, tá? Bom, outras pessoas achavam que Jesus era Elias. Elias era um profeta e foi arrebatado ao céu por Deus cerca de 850 anos
antes de Jesus vir ao mundo. Mesma coisa, se você quiser saber a história de Elias, leia aí 2 Reis, capítulo 2. Algumas pessoas pensavam que Jesus era Elias que tinha descido do céu. Malaquias, versículo 4, 5 e 6. Vamos ler? Malaquias 4, 5 e 6. Deixa eu ajeitar aqui. Diz assim: E eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Né? Então, essa é uma profecia, né, de Deus. Quem escreveu foi Malaquias. Malaquias foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever essa profecia. E é uma profecia que ainda não se cumpriu. Né? Então, o profeta Elias, aquele que foi levado numa carruagem de fogo ao céu, sem morrer, sem passar pela morte, ainda virá novamente, mas ele ainda não veio, porque esse grande e terrível dia do Senhor, nós cremos que é a segunda vinda de Jesus, né? Será no arrebatamento, tá? Então, antes que aconteça o arrebatamento, o Senhor ainda enviará Elias, ok, pessoal? Então, pessoal, então o povo, né, que seguiam Jesus lá pensavam que era essa profecia aqui de Malaquias que estava se cumprindo. Então, que Jesus era Elias, mas Jesus era Deus, ok? Então, Jesus declarou abertamente às pessoas quem ele era. Ele tinha dito às pessoas que era o Filho de Deus, o libertador que Deus havia prometido desde o início do mundo, né? Desde aquele episódio da queda do homem com Adão e Eva. Então ele lhes tinha mostrado seu poder através dos grandes milagres que tinha realizado. Né? Nós já vimos aqui os milagres de Jesus, milagres de cura, milagres de expulsar demônio das pessoas, converter, multiplicar pão, peixe em vários para alimentar a multidão. Enfim, Jesus já tinha feito vários e vários milagres. Né? Nós vimos lá que ele mandou o vento se aquietar, o mar se acalmar, diversos nós já vimos. Tá? Então, tudo isso foi o poder que ele mostrou, né, para todos ali, que ele era o Filho de Deus. Mas a grande maioria dos judeus, por incrível que pareça, depois de ver tudo aquilo que já tinham visto, ainda não acreditavam que Jesus era Deus. Bom, faz muita diferença. Faz muita diferença quem você crê ser Jesus. Né? Você acha que ele foi apenas outro homem bom? Foi ele apenas um bom mestre que fez alguns milagres? Foi ele apenas outro profeta, como alguns dos judeus disseram? Ele foi um mentiroso ou Jesus falava a verdade? Jesus não nos deixa opção para crermos apenas em parte no que ele disse sobre si mesmo. Se qualquer coisa que ele disse não foi verdade, então ele não podia ser Deus Filho, porque Deus é santo e perfeito. Se ele falou a verdade, então temos que acreditar nele e confiar no que ele disse. Né? Então, aí tem alguns versículos, né? João 1, João 14. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá no livro de João. Então vamos lá. João 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando que Jesus, no princípio da criação, era o Verbo, e o Verbo, que era Jesus, estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Né? Então, essa é a primeira afirmação sobre Jesus. Vamos ver o versículo 14. E o Verbo se fez carne, olha só, pessoal, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória,
Glória como do unigênito do Pai, né? O único Filho do Pai, o único Filho de Deus. Então, aquele que foi o Verbo, aquele que criou o mundo no início, que era Deus, agora ele se fez carne, se transformou em homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vamos agora capítulo 8, João 8:58. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quem existiu antes de todas as coisas, antes até mesmo de Abraão e de ser criado o mundo? Eu sou, ou seja, Deus, Jesus. Então, Jesus, várias e várias afirmações sobre ele, como nós já vimos, e nenhuma delas pode ser mentira. Porque se simplesmente uma delas fosse mentira, ele já teria pecado, né? E Deus é santo, ele é o único que não é pecador, que não pecou jamais, né? 10:30, João 10:30 diz assim: E eu e o Pai somos um, né? Então, eu e Deus somos um, eu e o Pai somos um. Então, Jesus Cristo falando: Eu sou Deus, eu sou o Pai, ok? Bom, vamos voltar aqui. Então, Jesus disse que era Deus e ponto final, tá? Quem Pedro cria ser Jesus? Então, nós vimos lá aí que os seguidores ali, os judeus, aqueles que estavam perto de Jesus, tal, acreditavam que ele podia ser Elias, ele podia ser um outro profeta, ele podia ser João Batista, mas e Pedro, né? Pedro que acompanhava mais de perto ali, nós vamos ver depois, logo mais abaixo, na transfiguração de Jesus, né? Que Jesus chamou aí Pedro, Tiago e João para subir ao monte com ele, que eram os mais achegados, né? Os três mais achegados aí de Jesus, tá, pessoal? Então, Pedro, Marcos 8:29, vamos lá. Então, Marcos 8:29 diz assim: Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro, né? Já foi o primeiro a dar aquele passo para frente, erguer a mão e falar: Opa, opa, eu sei quem o Senhor é. E aí Pedro então lhe disse: O Senhor é o Cristo. O Senhor é o escolhido. O Senhor é ungido. É aquele que veio para nos trazer a salvação, né? Foi isso que Pedro declarou. Então Jesus sabia que seus discípulos jamais seriam aceitos por Deus, seu Pai, se eles não acreditassem que ele era o Salvador, o qual Deus tinha prometido enviar ao mundo. Pedro sabia e cria que Jesus era aquele que Deus tinha prometido no jardim, quando Adão e Eva pecaram. Pedro sabia que Jesus era aquele que Deus tinha prometido enviar como descendente de Abraão e de Davi. Pedro sabia que Jesus era aquele que Deus, através dos profetas, tinha prometido enviar ao mundo. E Pedro sabia que Jesus era o Cristo, ou seja, o grande profeta de Deus, o grande sumo sacerdote de Deus e o grande rei de Deus, né? Então Jesus era profeta, sumo sacerdote e rei, né? Jesus era o mensageiro ou profeta de Deus ao mundo inteiro. Ele só falava a verdade. Jesus, o Cristo, era também o grande sumo sacerdote. E ele veio da parte de Deus para tirar os pecados do mundo, né? Nós já estudamos sobre quem eram os sumos sacerdotes. Eram aquelas pessoas, né, escolhidas que da tribo de Levi, que uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar, né, no Santo dos Santos, lá no templo, e levar o sacrifício, aspergir o sangue sobre a arca da aliança para poder pedir perdão pelo pecado do povo. Então, essa era a função do sumo sacerdote. Então, Jesus também veio como sendo o sumo sacerdote para tirar o pecado do povo. A única diferença, e a grande diferença, é que Jesus veio para tirar o pecado de uma vez por todas, tá? E Jesus Cristo, além de ser profeta, sumo sacerdote, também era o grande rei. Ele foi enviado por Deus para ser o último regente sobre o mundo inteiro.
E ele ainda vai governar o milênio, pessoal. Essa é uma outra parte da Bíblia, parte final. Mas ainda virá o milênio onde Jesus governará aqui na terra, grande rei. Bom, Marcos 8,30 diz assim: Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Né? Jesus falou: Olha, vocês sabem, meus discípulos que estão próximos de mim, quem eu sou. Mas, por favor, não digam nada às pessoas a esse respeito. Por quê? Jesus queria que as pessoas o ouvissem e realmente crescem em suas palavras. E ele não queria que as pessoas o seguissem só porque seus discípulos diziam que ele era o Cristo. Né? Ele não queria que as pessoas seguissem ele por causa dos discípulos, mas sim por causa dos ensinamentos, por causa dele. Então é assim, Deus não quer que você acredite em Jesus só porque um aluno ou um pastor ou alguma outra pessoa diz a você o que crê sobre Jesus. Você não deve depender nem de mim ou de outra pessoa, e sim crer na palavra de Deus. Se você apenas seguir as pessoas e não crer na palavra de Deus, você não será aceito por Deus. Sua fé precisa estar em Deus e na sua palavra, tá, pessoal? Então, não é porque eu creio e estou falando para você crer que você vai crer. Não, se você vai crer por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que Deus está ministrando em seu coração. Porque se amanhã ou depois, perdão, Senhor, Deus me livre, mas se eu me apostatar da fé, falar não creio mais, e você não vai poder não crer também, me seguir, entendeu? É isso que estou dizendo. Você não pode me seguir. Se eu vou por um caminho, você vai. Se eu vou por outro caminho, você vai. Não. Você vai pelo caminho que está escrito na palavra, que é a palavra de Deus. Amém, pessoal? Então vamos lá, continuar aqui. Jesus predisse sua morte e a sua ressurreição. Marcos 8,31. Vamos voltar aqui na Bíblia. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Né? Então, já que as pessoas que estavam ao redor dele ali mais próximas, né, seus discípulos, já sabiam quem ele era e criam nele, ele começou a revelar às pessoas o que ele passaria. Bom, então Jesus sabia que ele tinha que morrer. Jesus sabia que Satanás iria usar seus líderes judaicos, né, os anciões, os escribas e todos os outros para matá-lo, porque eles não criam que Jesus era o Deus Filho, o libertador. Jesus também sabia que, apesar de morrer e ser sepultado, ressuscitaria da morte depois de 3 dias e 3 noites. Bom, você pode dizer o que vai acontecer com você amanhã? Você vai estar doente ou terá saúde? Onde você estará daqui 1 ano? Quanto tempo durará a sua vida na Terra? Não podemos saber as respostas para nenhuma dessas perguntas. Não conhecemos nosso futuro, mas Jesus conhecia o seu completamente, tá? Então Deus sabe de todas as coisas. E Jesus não era apenas um homem como nós. Jesus era também Deus Filho. Então, centenas de anos antes, os profetas haviam predito muitos detalhes exatos do que aconteceria a Jesus. Ele sofreria muitas coisas, ele seria rejeitado pelos líderes judaicos, ele seria morto, mas ressuscitaria dentre os mortos. Jesus conhecia e acreditava no que estava escrito no Velho Testamento sobre ele, lógico. Vamos ler aqui 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês.
investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Tá? Então, os profetas lá atrás, antes de Jesus vir à Terra como homem, eles já indagaram, investigaram e eles profetizaram a respeito do que iria acontecer com Jesus. Por isso que Jesus, né, Deus Filho, cumpriu tudo, porque Jesus mesmo foi quem, através do Espírito dele, Santo, inspirou os profetas. Então ele sabia que era o Salvador, que Deus tinha prometido e sabia que tudo que tinha sido dito sobre ele iria acontecer. A palavra de Deus é sempre cumprida. Bom, então vamos entrar aqui agora. Nós já vimos, né, que Jesus é o Cristo, é o escolhido, Jesus é um ungido, Jesus é Deus, né, o Filho, Deus Filho. Agora nós vamos ver uma outra passagem aonde Jesus foi transfigurado. Né? O que é isso? Transfigurado. Vamos ler aqui Marcos 9, versículos 2 e 3. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito, muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo poderia alvejar essas roupas para ficar tão brancas e brilhantes como elas ficaram. Né? Então, assim, Pedro, João e Tiago viram a Jesus. Jesus tinha um corpo humano, assim como nós temos. Ele era homem, mas não podemos esquecer que ele também era Deus. Então as pessoas olhavam para ele e ele parecia o quê? Um homem qualquer, né? Mas o que ele dizia e fazia mostrava que era diferente. E essa foi, né, transfiguração, foi a única vez enquanto Jesus esteve nessa terra que a sua parte divina, né, sua deidade, mostrou-se através do corpo humano. O seu corpo humano normalmente escondia o que? A sua parte divina, né? Aquilo que é externo escondia aquilo que quem realmente ele era na essência. Era Deus, a parte divina. Então, quando as pessoas olhavam para ele, parecia apenas o que? Um homem comum, né? Nós lemos Isaías 53, 1, 2, vamos ver. A palavra de Deus fala, né? Isaías fala que ele era feio, que isso, que aquilo. Que era um homem que ninguém daria importância para ele, né? Um homem comum, realmente. Não tinha nada de anormal nele. Aqui que Isaías escreveu. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha, vamos lá, ó, ele está descrevendo Jesus. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Né? Jesus, exteriormente, fisicamente falando, não tinha nada de diferente, mas ele era Deus. E aquele momento ali naquele alto monte foi o momento da transfiguração, o momento onde a deidade dele, a divindade dele, sobrepôs o corpo humano. Vocês se lembram do tabernáculo que Deus disse a Moisés e aos israelitas que construísse para ele quando eles estavam no Monte Sinai no deserto? Lembra que nós estudamos isso? Né? Depois que Deus havia dado os 10 mandamentos, ele pediu para se fazer um templo, né? Um tabernáculo, para que se pedisse perdão ali e ele habitaria naquele tabernáculo. Então, a parte externa daquele tabernáculo era coberta por peles de animais. Quando as pessoas olhavam
para o tabernáculo, só havia o quê? As peles dos animais, velhas e secas. Mas dentro, naquele cômodo do Santo dos Santos, né, aquele cômodo separado embaixo das peles, estava a luz muito brilhante que mostrava que Deus estava lá. Então era assim também com Jesus. Seu corpo humano parecia como de um homem qualquer, mas por dentro também era o grande Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, que criou os céus e a terra. E Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, diz no livro da Bíblia, escrito por ele mesmo, que em cima do monte o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol. Né? Então, brilhar como o sol, quer dizer, você não consegue nem ver a olho nu, né, o sol, então você não conseguia enxergar realmente exatamente o rosto de Jesus ali, tamanha era o brilho, né, a intensidade naquele momento. Tá? Bom, a gente vai ver que Moisés, né, e Elias falaram com Jesus. Bom, mas Moisés não estava morto? Elias também não foi levado pelo Senhor? Como é que eles falaram com Jesus ali? Marcos 9:4. Vamos lá. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Elias foi um profeta judeu. Porém, Elias não morreu como os outros homens. Como já mencionamos, ele foi arrebatado ao céu por Deus, cerca de 850 anos antes de Jesus vir à Terra. A Bíblia nos diz em Deuteronômio que Moisés morreu e foi enterrado por Deus. Né? Moisés foi enterrado por Deus, não por nenhum homem. E a morte de Moisés aconteceu cerca de 1400 anos antes de Jesus vir à Terra. E Deus não o levou para o céu, da mesma forma que levou Elias. Moisés deixou o corpo quando morreu, e o seu corpo foi enterrado. Elias e Moisés já estavam com Deus há centenas de anos, ok? Quando eles viveram na terra, eles creram na palavra de Deus e no libertador vindouro. E por causa disso, quando eles deixaram este mundo, não foram separados de Deus no inferno. Deus os aceitou, juntamente com os outros que aceitaram, né? Como nós já estudamos, Abel, que foi morto por Caim, Sete, o irmão de Abel, Enoque, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi e outros, né, que concordaram com Deus que eles eram pecadores incapazes de se salvarem e confiaram em Deus para enviar o libertador, tá, pessoal? Então, Deus agora estava permitindo, tá? Porque não é algo normal Deus permitir que pessoas que já morreram voltem a esse mundo, tá? Não é algo normal, mas se Deus quiser, ele permite. É excepcional, mas tem que haver a permissão de Deus. Então, Deus agora estava permitindo que Elias e Moisés voltassem à terra para falar com Jesus. O céu é a casa de Deus, né? Como está em 2 Crônicas 6:30. Vamos ler. 2 Crônicas 6:30. Ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação. Perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Né? Então você vê aqui no início aí do versículo 30, diz: ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação. Bom, os outros versículos, depois se vocês quiserem ler, tá? Está em João 3,16 e João 14, do 1 ao 6. Todo aquele que concorda com Deus e confia em Jesus, o libertador enviado por Deus, irá morar no céu
com Deus quando morrer. Bom, pessoal, eu já mudei, estava inclusive pensando nisso hoje, né? Eu já mudei algumas opiniões que tem. Depois desse estudo, né? Ixi, agora ficou ruim a minha câmera ali. Deixa eu focar direito. Depois desse estudo que nós terminarmos, né? Ainda falta aí 9 semanas depois dessa, eu quero trazer para vocês aqui uma continuação. E eu estou pensando aí muito no que eu vou trazer para vocês. E provavelmente eu queria trazer um estudo sobre as coisas que ainda irão acontecer, né? Sobre o livro de Apocalipse. E aí no livro do Apocalipse nós vamos ver aí algumas coisas sobre períodos da tribulação, períodos do arrebatamento, períodos sobre o milênio, depois que a gente morrer, para onde que a gente vai, o que mais? Jesus vai voltar e a gente vai governar com ele aqui na terra, o que que a gente vai fazer? A gente vai direto para o céu, vai esperar? Então, são vários e vários pensamentos, tá, pessoal? Várias linhas de pensamentos, vamos dizer assim, que a Bíblia, a própria Bíblia nos dá, né, quanto às últimas coisas que irão acontecer, que estão principalmente relacionadas, relatadas no livro do Apocalipse, tá? Por isso que eu quero trazer esse curso sobre o livro de Apocalipse. Estejam orando aí, tá, por mim, e para que Deus possa manifestar sua graça sobre mim aí, me inspirar, para que eu possa trazer um estudo para vocês que não seja nada complicado, tá? Eu quero trazer algo bem descomplicado, mas algo que vocês possam discernir, tá bom, pessoal? Entender mais sobre as coisas que estão por acontecer. E uma das coisas é isso, morar no céu, né? Quando Deus vier, nós vamos morar no céu. Eu creio sim que nós vamos estar no novo céu, tá? Mas eu creio, hoje também eu creio, que esse novo céu que Deus já preparou para nós, eu creio que ele irá se fundir um dia com essa terra depois do milênio, entendeu? Vai ser um novo céu e uma nova terra. Eu creio que haverá uma fusão das duas coisas. Então, é um assunto bem extenso, né? É um assunto que pode ou haver várias controvérsias, e enfim, vamos deixar para outra hora, senão nós vamos nos amarrar nesse assunto aqui, vamos esticar muito o nosso horário, e enfim, não é esse o propósito de hoje, tá? Mas o nosso propósito é morar com Deus na eternidade. Esse é o nosso propósito. Quando Moisés e Elias, profetas de Deus, viveram na terra, sabiam que o libertador prometido tinha que nascer e morrer, como está em Lucas, Hebreus e assim por diante. Foi escrito que Jesus, o libertador, teria que nascer e morrer. Lucas, que também escreveu sobre a vida de Jesus aqui na terra, disse que lá no monte Moisés e Elias falaram com Jesus sobre sua morte, que aconteceria em Jerusalém, né? Vamos ler agora Lucas 9, versículos 30 e 31. E eis que dois homens falavam com ele. Com quem? Com Jesus. E esses homens eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém, né? Então, através aí do Evangelho de Lucas, nós temos a certeza que quando Elias e Moisés foram liberados, né, para falar com Jesus, eles vieram para conversar sobre como seria a crucificação de Jesus, que Jesus passaria e aonde seria isso? Em Jerusalém. Tá ok? Então, apesar desses homens terem deixado esse mundo, né? Moisés e Elias, muitos anos antes de Jesus ter nascido, como homem, lógico, eles sabiam que as promessas de Deus sobre o libertador aconteceriam exatamente do modo que ele dissera.
Deus nunca esquece suas promessas, mesmo que milhares de anos se passem antes de se cumprirem. Ou seja, o que Deus prometeu se cumpre. Agora, o tempo que vai se cumprir, só Deus sabe, pessoal. Então, às vezes, Deus até faz uma promessa para a sua vida. Se passaram 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos e às vezes ainda não se cumpriu, tá? Aguarde, tenha fé, creia, porque se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir, tá? Ah, o que Deus Pai disse sobre Jesus? Marcos 9, versículos 5 ao 8. Vamos ver agora o que Deus disse naquele monte, né? A Pedro, Tiago e João sobre seu filho Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, né? Pedro sempre estava à frente de tudo, né? Então, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui com você, com Elias, né? Com Moisés. Então, vamos fazer 3 tendas: uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. E a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia. Então, os 3, né, tanto Pedro, Tiago e João, eles estavam atônitos, apavorados, né, por estar vendo ali Jesus naquela forma transfigurada e vendo também junto com ele Moisés e Elias. Então Pedro, né, daquele jeitão dele, ele tem que falar alguma coisa, mesmo estando apavoradado. Então ele falou isso: vamos fazer uma tenda, vamos ficar por aqui mesmo, porque aqui está muito bom, né? O clima aqui está ótimo, né? Então vamos ficar por aqui. E aí Deus veio, né, em formato de uma nuvem e disse: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus, né? Então, depois que Deus veio através daquela nuvem e disse: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Ele levou Moisés e Elias com ele e Jesus retornou à sua forma humana, né? Tá bom, pessoal? Então, Pedrão ali queria fazer 3 tendas e ficar por ali mesmo, tá? Muito bom. Bom, isso foi Deus Pai falando, né? Ele disse aos discípulos que Jesus era mesmo quem ele dizia ser, ou seja, o Filho amado de Deus. E porque Jesus era o Filho de Deus, Deus disse aos discípulos que eles deviam ouvir e obedecer a tudo que Jesus dissesse. E nunca houve, jamais haverá alguém como Jesus, o Filho de Deus. Tá, pessoal? Nunca haverá e nunca houve alguém como Jesus. Bom, conclusão da nossa aula de hoje. Todas as palavras de Jesus que Deus quer que saibamos e obedeçamos foram escritas na Bíblia. E Deus espera que nós as ouçamos e coloquemos nossa confiança nelas. Ou seja, pratiquemos a palavra de Deus dia após dia. Anos depois da transfiguração de Jesus, Pedro escreveu o seguinte. Vamos ver o que Pedro escreveu? 2 Pedro 1, 16 ao 21. Pedro escreveu: Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim temos ainda mais segura a palavra profética,
E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Desculpa, pessoal. E a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura, né, da Bíblia, provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Né? Então, tudo que está escrito na Bíblia, todas as profecias, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é a verdade. E os profetas de Deus falaram a verdade de Deus. E Jesus falou também a verdade. Suas palavras nos foram dadas para nos conduzir a Deus e também à vida eterna. Ok, pessoal? Então, espero que realmente você creia, né, que Jesus foi e é o Cristo. Estou vendo os detalhes aí na imagem, desculpa, pessoal, mas infelizmente, depois daquela ida para frente que eu dei, né, ele não regulou mais, tá? Mas beleza. Então, que vocês creiam que Jesus é o Cristo realmente, que Jesus é Deus, né? E que tudo que está escrito na Bíblia é a verdade para nós aprendermos e seguirmos em cada dia das nossas vidas, tá ok? Vamos estar orando para encerrar essa nossa lição de hoje, agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele tem nos dado. Papai querido e Deus precioso, nós te honramos, nós glorificamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos conduzido, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado de todos os males, Senhor. Que a tua palavra possa ficar realmente gravada em nossa mente, em nosso coração, e que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia praticar, ó Pai, tudo isso que nós temos aprendido diante de Ti. E que a cada dia também o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, a tua misericórdia, tua graça, teu perdão e o teu amor, ó Deus. Porque reconhecemos que somos pecadores, ó Pai, e que precisamos de Ti em nossas vidas, ó Pai. Senhor, continua nos abençoando durante essa semana, continua abençoando nosso relacionamento familiar, o relacionamento com nossos colegas de trabalho, com nossos amigos, parentes. Abençoa todas as nossas profissões, ó Deus, nossos negócios, nossa casa, enfim. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida, nos dando sabedoria e discernimento e direção. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal, por estar comigo até esse momento. Que Deus realmente continue nos abençoando. E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.